Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos. Na aula de hoje a gente vai conhecer qual a diferença entre um fluido compressível e um fluido incompressível. Lembrando que nós já fizemos aula definindo o que é um fluido, definimos a importância do estudo da mecânica dos fluidos, as características dos fluidos. Também já fizemos aula sobre definindo uma propriedade importante dos fluidos, que é a densidade, que nós também podemos chamar de massa específica, porque os fluidos são homogêneos e nós não precisamos então fazer distinção entre massa específica e densidade. Se você não está lembrado dessas aulas, olha aí no YouTube que essas aulas já estão postadas, tá? Inclusive com exercício resolvido sobre densidade, tá bom? Então vamos lá. Olhem essa tabela em que eu apresento duas substâncias. A gente vai fazer uma análise com o fluido água e uma análise com o fluido ar. E nós vamos observar como vai variar a sua massa específica, ou seja, a sua densidade, quando você altera a pressão desse fluido. Olha lá na primeira linha, a gente tem água a 20 graus Celsius e pressão de 1 atm. O que é 1 atm? Uma atmosfera. É a pressão ao nível do mar. Tá? Em Pascal você tem 10 a quinta, né? Pascal, que daria então 100 mil, né? Pascal. Se for em milímetros de mercúrio, né? 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. É o experimento de Torricelli, né? Então, uma aula só de pressão a gente vai falar disso. Bom, a densidade da água a 20 graus Celsius ao nível do mar, na pressão atmosférica, ela é 998 kg por metro cúbico, tá? Nos exercícios, a gente arredonda geralmente para 1000, mas a rigor é 998. Se a gente pega essa água, mantém essa temperatura 20 graus Celsius, só que agora a gente vai pressurizar essa água, a gente vai aumentar 50 vezes a pressão dela. Olhem lá a segunda linha da tabela. De 1 atm foi para 50 atm. Tá vendo que houve um aumento de pressão? O que acontece com a massa específica da água quando a gente aumenta a pressão? A gente pressuriza esse fluido. De 998 tem um aumento, né, bem leve e que passa a ser 1000. Então, essa variação de massa específica foi quase zero, né? Foi muito pequena, tá? E é por isso que a gente vai chamar a água, uma substância líquida nessa temperatura e nessa pressão, como um fluido incompressível. Então, daí a gente já tira a nossa primeira conclusão da aula de hoje. Os líquidos são considerados fluidos incompressíveis, ou seja, para uma variação de pressão, quase não há variação de massa específica. Então, a gente pode considerar a massa específica dessas substâncias líquidas como sendo constante. Isso é muito bom para a gente, porque nos exercícios você não precisa se preocupar em calcular a nova densidade, porque você pressurizou o fluido. E aumento e diminuição de pressão é perfeitamente normal, né, num sistema real. Então, na indústria, você vai ter um fluido que pode estar sendo bombeado, pressurizado, um comprimido, né? E aí você então tem uma variação de pressão. Se esse fluido for líquido, a gente considera então a massa específica constante, tá? Então ele está fazendo um caminho, né? Uma hora a tubulação ela está mais estreita, uma hora tem um diâmetro maior. Então tudo que houver de variação de pressão, nós não vamos nos preocupar com a massa específica, ela é constante, ok? Por outro lado, se a gente tem agora gases, como é o caso desse exemplo na linha 3, nós temos o ar, a mesma temperatura que a água estava, 20 graus e a pressão de 1 atm, pressão atmosférica está ao nível do mar. A densidade do ar nessas condições é de 1,25. Veja, vamos fazer um parênteses aqui, veja que interessante. Olha da água, na mesma temperatura e pressão, é quase 1000 vezes maior que a do ar. Tá coerente, né? O ar é menos denso do que a água, ele é mais leve que a água, né? Então, realmente, aí a tabela tá bem coerente. Vamos agora pressurizar esse ar. A mesma pressão que eu apliquei com a água, agora eu vou fazer com o ar. Então, eu vou aumentar 50 vezes a pressão desse ar. Foi para 50 atm a pressão. Temperatura eu mantive 20 graus Celsius do mesmo jeito. Olha como aumentou a sua massa específica. De 1 foi para 60, ou seja, aumentou 60 vezes, né?
1,21 foi para 60,5, aumentou 60 vezes. Então, ele ficou bem mais denso quando eu pressurizei. Então, o ar nessa temperatura e pressão, ele é um gás, né? E, portanto, nós consideramos os gases como fluidos compressíveis. O que são fluidos compressíveis? Aqueles que, para uma variação de pressão, vai ter uma variação de massa específica, tá? Por que a massa específica tem essa variação quando eu mexo com a pressão? Vamos lembrar que quando a gente estuda, né, fluidos, nós temos 3 variáveis importantes. Nós temos que sempre nos basear na temperatura dessa substância, pressão e volume, né? Que lá na química a gente sempre analisa, né? Quando a gente está estudando gases, a equação de Clapeyron, por exemplo, pressão, temperatura e volume, P, V e o T, né? Pressão, temperatura e volume. Nesse caso, como a densidade é uma relação de massa sobre volume, o que é que está querendo dizer? Quando eu pressurizo um gás, lembra que as moléculas do gás, elas têm, né, uma distância maior entre si, elas estão mais dispersas no recipiente. Então, quando eu pressurizo, eu consigo comprimir, eu consigo reduzir esse volume, porque tem muito espaço, né, entre as moléculas. Então, eu consigo reduzir esse volume. Se eu consigo reduzir bastante esse volume, a densidade vai aumentar, porque densidade e volume são inversamente proporcionais, basta olhar na fórmula, né? O volume está no denominador, a densidade está do outro lado da igualdade, no numerador. Então, densidade e volume são inversamente proporcionais. Já com os líquidos, que as suas moléculas já têm pouco espaço, né? A distância intermolecular é bem menor, eu não consigo diminuir muito o volume do líquido quando eu pressurizo. Por isso que a densidade não vai alterar muito, tá bom? Então, concluindo, né, os gases são fluidos compressíveis, enquanto que os líquidos são incompressíveis, tá certo? Isso é bom porque quando o fluido ele é incompressível, a sua massa específica ou densidade, ela é constante. Quando é compressível, ela já vai ser variável, tá bom? Esse é o assunto da aula de hoje. E não esqueçam, quando a gente fala qualquer substância, água, ela pode estar no estado sólido? Pode, ela pode ser um cubo de gelo. Pode estar no estado líquido, como essa da tabela, mas eu também poderia ter vapor de água, estado gasoso. Então, cuidado, quando a gente fala o nome de uma substância, a gente sempre precisa referenciar a temperatura e a pressão em que ela se encontra, para a gente poder determinar qual o estado físico da substância. Assim como o ar, eu posso ter ar líquido também, tá? Então, se for líquido, a gente considera fluido incompressível. Se for um gás, fluido compressível, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder encerrar a aula, vamos fechar o que a gente conversou agora, olhando esse slide. Um fluido incompressível é aquele que, para qualquer variação de pressão, não vai ocorrer variação do seu volume. Consequentemente, a sua massa específica é constante, né? O ρ é constante. Já o fluido compressível é aquele que, para qualquer variação de pressão, vai ocorrer variações consideráveis do seu volume. Ou seja, a sua massa específica não é constante. Aí tem que lembrar de calcular o novo valor quando você pressuriza esse gás, tá? Já que os gases são fluidos altamente compressíveis, tá bom? Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês sobre densidade. Vamos trabalhar um pouquinho mais. A gente já tem uma videoaula gravada, mas eu preciso avançar um pouquinho mais nesse conceito com vocês. Um beijo e até a próxima aula. Obrigada!